Queridos companheiros, a reunião desta noite é transmitida ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, beneficiando a todos nós presentes aqui no salão, como também aos ouvintes da Rádio Boa Nova de todos os cantos, e também o nosso boa noite aos telespectadores da TV Mundo Maior que também nos acompanham. Nós vamos então neste momento participar de uma reunião espiritual, numa casa espírita, aonde serão dados aqui ensinamentos que foram trazidos pelo Mestre Jesus e pelos Espíritos de Luz, para podermos compreender melhor estes ensinamentos, para podermos absorver toda essa energia do ambiente. Nós sempre iniciamos com uma prece. Então vamos, aonde estivermos, nos acomodar confortavelmente nos nossos lugares. Aqueles que quiserem, fiquem à vontade e fechem os olhos. Não é nenhuma obrigação, apenas para facilitar a nossa concentração. Nós vamos então colocando à nossa mente a imagem do Mestre Jesus, com toda a sua brandura, com todo o seu carinho por nós, já está nos envolvendo neste momento. E vamos pedindo: Jesus, querido amigo, esteja conosco durante toda esta reunião. Agradecidos estamos por esta oportunidade de estarmos mais próximos de Ti, dos Teus ensinamentos. Que possamos absorver o máximo desta noite, desta reunião, que possamos estar bastante concentrados e envolvidos com os nossos anjos, com os nossos protetores. Te pedimos, Mestre, que nos auxilie, porque ainda somos muito inquietos, mas estamos em busca deste conhecimento e desta evolução. Que possamos manter o foco, manter as nossas ideias elevadas, para podermos sairmos daqui muito melhores do que quando aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é sobre o livro O Evangelho no Lar, da editora Mundo Maior. Nós vamos estudá-lo, estudar o estudo do Evangelho no Lar. Nós vamos ter aqui, inicialmente, o que é o Evangelho no Lar, para quem ele é recomendado, em que circunstâncias, quando que nós podemos fazer, qual a finalidade e os benefícios de fazermos o estudo do Evangelho no Lar, quais são os nossos objetivos, o que nós temos que buscar fazendo essa prática de forma sequencial, de forma contínua, com os representantes da nossa família. Por que nós utilizamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo para realizarmos este estudo? Então, para ilustrarmos inicialmente esse estudo, vamos lembrar os momentos quando adentramos a uma casa espírita e nós nos dirigimos ao plantão de orientação, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, de problemas que nós temos no nosso lar, na nossa vida profissional, problemas de saúde. Nós adentramos aquela sala de atendimento, tem um irmão nosso, fraterno, que ali, à sua frente, sempre tem um Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não é à toa, porque qualquer problemática que nós estivermos ali colocando para aquele companheiro, qualquer situação que nós estivermos passando na nossa vida, o companheiro poderá pegar um determinado capítulo daquele Evangelho, fazer uma leitura ou simplesmente comentá-lo para nós, e nós veremos que a solução está ali.
E isso não é à toa, porque o livro O Evangelho segundo o Espiritismo não foi feito por acaso. Ele representa as leis morais do Cristo, as leis naturais que foram trazidas para nós na codificação, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que fala sobre as leis morais. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec inquire a espiritualidade, ele faz todo aquele questionamento para os médiuns, e os médiuns respondem pelos espíritos. E ele faz a seguinte questão: o que se deve entender por lei moral, por lei natural? E os espíritos lhes respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Na questão seguinte, a lei de Deus é eterna? E a resposta dos espíritos, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Nós entendemos, quando ele fez essas questões, ele estava querendo saber se era confiável a crermos naquelas leis que estavam ali sendo expostas. E ao identificar a importância daquelas leis, ele, ainda mais para frente, na questão 625, ele questiona os espíritos: mas será que existe uma criatura, um tipo, um modelo perfeito que nós podemos utilizar, que nós podemos nos referenciar? E os espíritos respondem: Jesus. Simplesmente porque Jesus é, para o homem, o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. Deus no-lo ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus o desviou para falsos princípios, foi porque deixaram-se dominar por sentimentos extremamente terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a da vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas o que não passava de leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Tendo visto isso, Kardec entendeu que, para nós termos ciência das leis morais, para nós conseguirmos aplicá-la em nossa vida, nós tínhamos um exemplo, nós tínhamos um modelo, e esse modelo era Jesus. Adentrou no estudo profundo do Novo Testamento, aonde estavam as lições de Jesus, e retirou somente dali o que mais lhe interessava, o sumo, que eram as lições morais, referente às leis morais. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, estão destacados do Novo Testamento as lições morais de Jesus, ou seja, aquelas que nos orientam no que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Quando Jesus traz esses ensinamentos, Kardec expõe também cada item à espiritualidade de luz que o orienta na codificação. E daí sai o terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ensinamentos das leis morais de Jesus à luz da orientação dos espíritos, do Espírito de Verdade, do Espírito Santo Agostinho, que nos elucida e ajudam-nos a compreender melhor cada ensinamento daquele. E adentrando exatamente a prática do Evangelho no lar, o que é o Evangelho no lar? É uma reunião familiar para o estudo dos ensinamentos morais de Jesus contidos no Novo Testamento. É uma reunião com todos os participantes da família, quando possível, para, naquele momento, naqueles minutos, nós estudarmos os ensinamentos de Jesus.
Para quem é recomendado o Evangelho no lar? O estudo do Evangelho no lar é para todos nós, é para a família, é para as crianças, para nós, porque vem nortear o nosso comportamento através da ética moral cristã, nos educando para a vida e podermos viver melhor em família e em sociedade. Para o lar, porque o lar está pedindo ajuda, está pedindo socorro. Nós muito sabemos o que ocorre dentro de muitos lares e quais são as consequências das atitudes, da falta de espiritualidade, da falta de religiosidade nos nossos entes queridos, na nossa própria família. Quantas vezes e quantas situações nós poderíamos ter evitado de ter batido a cabeça numa insistência, numa atitude que nós já tínhamos a impressão de que aquilo poderia não ser uma boa coisa, se nós tivéssemos tido na nossa infância, ou mesmo agora, dentro do nosso lar, orientações que nos conduzissem a tomar melhores atitudes. E quantas vezes nos encontramos perdidos diante de uma situação? E agora, será que eu faço? Será que eu conto para tal pessoa o que está acontecendo? Será que eu devo tomar essa atitude? Isso não vai me prejudicar? Como que a gente toma decisões nessas horas? A quem a gente pede? Tudo isso, a prática do Evangelho no lar, o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pouco a pouco vai nos esclarecendo. As crianças e os jovens não têm tido, com certeza, um referencial para se espelharem, para terem um comportamento melhor. E acabam, de repente, adotando referências que vão acabar levando para os caminhos mais difíceis, vão acabar levando aos arrependimentos, e sempre com aquela entonação da vaidade, do orgulho, do egoísmo, tudo esclarecido também dentro do Evangelho. O problema sempre é a educação na família, é trazer esse conhecimento do Cristo para a família, tornar a família mais cristã, com maior atitude de amor, com maior perdão, com maior comprometimento. E o que a gente ganha em praticar o Evangelho no lar? Os benefícios nós vamos encontrando pouco a pouco um maior equilíbrio emocional. Verificamos maior facilidade de nos desculparmos, porque aquele momento do Evangelho, como é um momento muito sublime, muito elevado, aonde estamos ali sob a presença de Jesus, sentindo aquela harmonia, se nós tivermos alguma rusga na nossa família, naquele momento nós vamos aproveitar para pedir desculpa, com certeza. Nós vamos reconhecer que forçamos demais a barra. Aquele momento em especial realmente nos renova os pensamentos, nos traz que a sensação de paz é muito melhor do que qualquer rancor que nós possamos ter com a nossa família. Aumenta a cordialidade, porque nós não queremos mais sentir aquela sensação de arrependimento. Sentimos uma maior proteção das energias benéficas que recebemos, nos isolando das influenciações negativas. O que é o nosso pensamento? O nosso pensamento são ondas vibratórias, elas estão irradiando ao nosso redor. As energias negativas, elas irradiam numa frequência inferior e só vão conseguir encontrar ressonância dentro de um lar ou numa pessoa que estiver irradiando aquele mesmo tom de vibração, aquela mesma sintonia. É ali que ela vai encontrar ressonância e vai vibrar junto com aquilo. E se nós temos o hábito da prática do Evangelho no lar, o nosso lar estará sempre vibrando numa energia mais elevada, numa sintonia mais elevada, aonde as energias inferiores não terão condição de penetrar e nos prejudicar. Purificar a nossa casa. Se nós chegamos em casa cansados do trabalho todos os dias, ou estamos com problemas fora do lar, ou problemas de saúde, o nosso lar é o grande repositório de energias nossas. Nós vamos ali dormir, ter o descanso do corpo, o espírito se desprende, tem contato com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, recebemos orientações. É importante que aquele ambiente nosso do lar esteja purificado. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós levamos para dentro da nossa casa. É o nosso lar,
é ali que nós nos recarregamos. E todas as coisas inferiores, todas as questões difíceis devem ser resolvidas antes de levarmos isso para o nosso lar. Ao chegar ali, se ainda não estivermos bem, vamos estar junto com a nossa família, fazer uma prece, vamos elevar o pensamento, não vamos deixar que uma pontinha, uma brecha dê oportunidade para que nós percamos todo aquele equilíbrio que nós estamos nos esforçando para manter no nosso lar. É a oportunidade de elevarmos o pensamento. O próprio nome já diz. Quando nós elevamos o pensamento, nós nos colocamos acima e conseguimos enxergar as situações de forma mais clara, de forma melhor, nos auxiliando nas questões do dia a dia. Então, aquele sentimento de que não sabemos que atitude tomar, estamos perdidos, estamos com dúvida, nos colocando em prece, nos colocando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pouco a pouco nós vamos começando a enxergar as situações num patamar superior. Recebemos os ensinamentos morais trazidos de Jesus, que para nós, como referência, como os Espíritos nos disseram, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, é o que diz Jesus, porque Ele, com os ensinamentos que foram trazidos por nós, das leis morais, juntamente com a elucidação dos Espíritos e as lições do Novo Testamento, da parte moral dos ensinamentos morais de Jesus, é o caminho da nossa verdadeira felicidade. É um momento de prece em família. Quando é que nós fazemos isso com a nossa família? Na correria do dia a dia, trabalho, escola, problemas a serem resolvidos. Esse vai ser o momento em que nós vamos, todos os participantes daquela casa, vibrar, elevar o pensamento, orar, pedir harmonia para aquele lar, pedir que os filhos se dediquem mais nos seus estudos, pedir que o nosso trabalho também flua tranquilamente e com todas as forças daqueles que são os maiores interessados no nosso bem, que é a nossa família. A família é a grande escola do Espírito. Nós estamos ali naquela família por uma programação da qual nós, na maioria das vezes, participamos dessa programação, escolhemos aqueles seres ali. Se está havendo incongruência de ideias, se nós estamos tendo problemas dentro do nosso lar, é ali que está a questão. Não adianta nós nos afastarmos do lar, nós temos que aí sim pegar os pontos principais que estão sendo de dificuldade e colocar à luz, colocar ao diálogo para podermos resolver. Esse é o grande laboratório das almas, é a família. Observando cada lição que nós vamos lendo no Evangelho no Lar, nós ali podemos, no momento de fazermos os comentários, nós podemos citar aonde na nossa vida nós tomamos uma atitude e ela não teve o resultado esperado, por causa do egoísmo, por causa da vaidade. Todos esses temas estão ali tratados no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitando aquele momento, nós podemos fazer as vibrações pelos nossos familiares. No momento das vibrações, nós elevamos o nosso pensamento e vamos envolvendo as criaturas da nossa família que não estão ali presentes, os nossos irmãos mais distantes, primos, tios, que estejam passando por dificuldades. Nós podemos sim, com a força do nosso pensamento, no momento do Evangelho no Lar, junto aos espíritos de luz, emitir pensamentos de cura, de equilíbrio, de resignação para aquele lar que está em conflito, que está em atrito também, e estaremos ajudando da melhor forma que se pode ajudar uma família, que é orando por ela. Estaremos agradecendo todas as modificações que pouco a pouco nós vamos notando naqueles participantes da família. Nós vamos observando a melhora a cada dia, e nós temos essa oportunidade também para elogiar a evolução de cada um e até utilizá-lo como exemplo. Estaremos dando também um excelente exemplo, mesmo que hajam participantes da nossa família que não estejam participando do estudo do Evangelho no Lar, nós também os estaremos beneficiando, porque primeiro que ele olhará para nós
e verá a nossa evolução a cada dia, a cada semana. A forma como nós passaremos a lidar com os problemas será para ele, sim, agora uma referência de como ele pode agir na sua vida e ter melhores resultados. E também, na prática do Evangelho, estamos beneficiando todo o lar. Todos os seres. Não é porque o nosso irmão não quis, o nosso filho está no quarto, que ele também não está recebendo os benefícios. É lógico que ele vai receber as irradiações daquele amor, daquele estudo que está sendo feito ali. Ele também estará recebendo esse apoio. Mesmo que eles não estejam querendo participar, mesmo que eles sejam de outras religiões, o que à medida que nós vamos estudando, nós percebemos que para fazer o Evangelho no lar não precisa ter uma bandeira religiosa, porque são estudos do Novo Testamento, que em qualquer religião cristã, hoje em dia, ela é aplicada e nós temos os oradores que também fazem os seus estudos. E podemos aproveitar esse momento na família para participar. Por quê? A gente utiliza o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não chegaremos ao Pai se não for pelos ensinamentos de Jesus. O livro indicado é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec separou realmente todos os ensinamentos morais de Jesus, expôs aos espíritos de luz que o auxiliaram na codificação e elaborou de uma forma didática, cronológica e lógica estes ensinamentos. Todo o Novo Testamento, ele retirou aquilo que é motivo de controvérsia em todas as religiões e somente extraiu o ensinamento moral. Estaremos, durante o nosso estudo no Evangelho no Lar, diante de temas como o meu reino não é deste mundo, nos abrindo o horizonte para aonde está a nossa verdadeira felicidade, qual deve ser a nossa meta, os nossos objetivos. Muitas moradas na casa do Pai, nos abrindo o horizonte dos mundos mais felizes, aonde nós estaremos assim que estivermos melhores, mais serenos, menos apegados à matéria. O capítulo de Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre todas as causas das aflições. Bem-aventurados os misericordiosos, que nos fala do perdão, como é bom estar livre, estar liberto, não ficar preso a ninguém através da mágoa. Amar ao próximo como a si mesmo, o maior e grande ensinamento de Jesus. Amar inclusive aos inimigos. A caridade, que nós jamais chegaremos ao Pai, ao amor, se não for pela caridade. Estaremos em contato com assuntos como amar ao pai e à mãe, o casamento, o desenvolvimento da fé e a prece, como fazer, e preces maravilhosas que estão contidas nesse livro, com todas as explicações dos Espíritos. Nós vamos agora acompanhar uma simulação do que seria, para poder agora trazer à prática, o que seria o Evangelho no Lar. Para quem nunca viu, para quem já viu, vamos acompanhar. E nós teremos aqui, compondo com a gente, a prece inicial, que será feita pelo André, a leitura de um trecho do Evangelho, que será feita pela Laura, as vibrações pelo Marcos César e a prece final pelo Klaus. Vamos acompanhar. A todos presentes nessa casa, vamos nos acomodando confortavelmente, relaxando os nossos músculos da face, dos ombros, respirando tranquilamente, observando a trajetória que o ar faz pelo nosso sistema respiratório. E agora, colocando fronteiras em nossos pensamentos, vamos convidar a imagem do Mestre Jesus para entrar em nosso lar, com toda a sua bondade, o seu carinho, juntamente com seus amigos espirituais, os quais vêm nos colaborar conosco
à leitura, um aprendizado e ao estudo do Evangelho, matéria-prima que Jesus nos deixou há 2000 anos, que tanto nos tem nos ajudado a vivermos melhor, a evoluirmos, a sermos pessoas melhores. Vamos acompanhar a companheira Laura na leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, título Sede Perfeitos, item 5, Parábola do Semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e todos a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, que caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Que assim seja. Agradeçamos a Deus por esta oportunidade bendita, movimentando a energia mais sublime que Deus semeou em nosso coração, o amor. Vibrar é movimentar o amor que habita o nosso coração. Vibremos por todas as famílias nas quais a desarmonia se instalou. Que elas possam, Mestre Jesus, encontrar novamente o caminho da paz, do amor e da harmonia. Vibremos. Vibremos por todas as pessoas cujo coração encontra-se nublado pelo ódio, pelo rancor, pela revolta, pelo desespero. Que as palavras do Mestre Jesus sejam o farol a iluminar estes corações, fazendo com que enxerguem a bondade divina, fazendo com que se alinhem novamente ao amor divino, que encontrem nas palavras do Mestre Jesus o bálsamo às suas dores. Vibremos. Com o coração repleto de alegria, por doar um pouco do amor que recebemos, agradecemos a Jesus. Graças a Deus. É assim, permanecendo com os olhos cerrados, vamos imaginar a figura do Mestre Jesus em nossos corações. Vamos pensando numa pessoa que está se passando por dificuldade, que possamos envolver ela com energia boa, que ela consiga estabelecer a paz, a tranquilidade em seu coração. Vamos vibrar, vamos orar pela ULP, que é uma casa que está precisando de todo o apoio. Vamos vibrar por uma creche que está precisando de ajuda. E assim, vamos vibrando por nós mesmos, que assim seja, graças a Deus. Vejam, queridos companheiros, a paz de que se reveste o ambiente após efetuarmos o estudo do Evangelho no lar. Ele deve ser sempre envolvido desta simplicidade. A única parte que nós não fizemos aqui foi a parte dos comentários, em virtude do nosso tempo,
e nós podemos aproveitar a lição lida para absorver e colocarmos no nosso dia a dia. Atenção para que não é o momento de apontarmos o defeito do outro. É o momento para olharmos para dentro de nós e percebermos e comentarmos o que aquela lição serviu para nós, e assim todos estarão crescendo juntos. É importante também que se tenha um dia e horário determinado, sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, para que a família possa se programar para poder estar ali presente naquele momento e ter mesmo como um ato de religiosidade, não de religião, mas de religiosidade, aonde estaremos presentes em nossa família para falar sobre Jesus, para aprender os seus ensinamentos. Neste momento, nós podemos participar da reunião fazendo perguntas, colocações dentro do tema de hoje, e eu tenho certeza que nós temos muitas questões que não foram abordadas aqui para podermos citar e aproveitar este momento da palestra. É só levantar a mão, o companheiro leva o microfone até o local. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: uma pessoa que reside sozinha, não pode falar, né? Está sempre com Deus. Uma pessoa que reside fisicamente sozinha, ela tem condições de fazer o evangelho no lar? Obrigado. Absolutamente, é isso mesmo. Quando nós estamos sozinhos fisicamente, nós temos toda uma companhia espiritual que está sempre conosco. E também nós somos espíritos, estamos para aprender, precisamos deste momento para nós. Se nós vivemos sozinhos porque somos sozinhos, não temos mais a presença da nossa família, nós somos a nossa família. Nós somos aqueles a quem deve ser dirigida aqueles ensinamentos. Nós fazemos o mesmo procedimento, nós fazemos o preparo, uma prece inicial, simples, sem nem palavras rebuscadas, uma prece que saia do nosso coração para realmente nos harmonizar e começarmos a receber a influenciação dos mentores de luz, dos nossos companheiros, os anjos da guarda, os nossos anjos, nossos protetores, para facilitar a nossa compreensão daquele texto que será lido. Nós leremos o texto e faremos então não um comentário, mas uma reflexão do que aquilo é útil para a minha vida e aonde eu tenho meus pontos fracos a serem colocados esses ensinamentos. Posteriormente eu vou fazer as minhas vibrações para aqueles que eu citar, que eu mentalizar, posso vibrar por doentes nos hospitais, por internados, por famílias em desarmonia, e as nossas irradiações também serão levadas até eles, e a prece final, simplesmente um agradecimento por termos tido a oportunidade daquele aprendizado, daquele ensinamento. Oi, boa noite. Boa noite. O senhor falou do horário do dia, né? Acontece que às vezes parece que tudo acontece naquele dia, naquele horário, e não dá para fazer. E comigo, assim, eu procuro fazer no dia marcado, mas o horário às vezes passa um pouquinho, ou às vezes eu vejo que vai acontecer alguma coisa, assim, algum imprevisto, ou que vai alguém na minha casa, eu faço antes. Tem algum problema? O importante mesmo é que o evangelho seja feito. O fato de nós escolhermos o horário e o dia muitas vezes, às vezes no começo acontecem essas turbulências porque nós ainda não estamos dando prioridade para ele, ou coisas que acontecem na nossa vida. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, das semanas que nós vamos fazendo o evangelho, automaticamente nós nos direcionamos para aquele dia, como se aquele momento fosse o mais importante da nossa semana, e realmente o é.
É o momento que nos dá força, que nos ampara para todo o resto. Aconteceu um fato de chegar alguém à nossa casa, nós não vamos ser grosseiros, não vamos dispensar a pessoa. Nós podemos explicar, dependendo do grau de intimidade que nós tivermos com a pessoa, um parente distante que acaba de chegar, inesperado, a gente comenta que estamos fazendo o Evangelho no Lar, convidamos, se ele quer participar conosco, isso não levará mais do que 20 minutos, 15 minutos, explicamos isso para ele. Se ele não quiser, que ele possa aguardar alguns instantes, que nós, ao terminarmos, finalizarmos o nosso Evangelho, nós voltaremos a conversar. Se for uma visita que pode ser adiada, nós pedimos a licença, que estamos no momento ocupados. A mesma coisa com relação ao telefone que toca em determinado horário, mas nós sempre vamos acabar programando a nossa vida. O fato de nós termos que fazer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, em virtude, desde que isso não se torne muito rotina, até mesmo é bom para nós estarmos disciplinados, não só com isso, mas com muitas coisas da nossa vida, que como o Evangelho acaba nos ensinando, ele vai levar, ele também é uma forma de nós aprendermos a nos disciplinarmos, com certeza. Ok? Nós sabemos que o ambiente da prática do Evangelho no Lar é maravilhoso. E por ser maravilhoso, poderíamos permitir uma comunicação espiritual? Veja, a comunicação espiritual, ela deve ser feita numa casa espírita. O Evangelho no Lar, em hipótese nenhuma, deve ser utilizado para darmos comunicações, manifestações mediúnicas. Nós estamos ali para um momento de estudo, de nós estudarmos as lições de Jesus. As comunicações espíritas devem ser dadas, como nos recomenda Kardec, no Livro dos Médiuns, sob a vigilância, com conhecimento, com estudo. E hoje nós temos inúmeras casas espíritas que se responsabilizam nesse mister. Vamos dedicar a este momento à casa espírita. Vamos dedicar, quando nós tivermos envolvidos pela mediunidade, vamos utilizar do nosso autocontrole, do nosso poder sobre a nossa mediunidade, para somente colocá-la onde ela deve ser colocada. Se estivermos tendo problemas com isso, devemos também procurar a casa espírita para as devidas orientações, para o tratamento espiritual e o estudo. E em pouco tempo nós estaremos tomando conta da situação e evitando esse tipo de atitude no momento do Evangelho no Lar. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Ninguém comentou. Porém, e com relação ao copo d'água? Eu posso colocar o copo d'água sobre a mesa para poder fluidificar a água? Não existe nenhuma contraindicação com relação ao copo d'água. Inclusive, Joana de Ângeles cita no seu livro que não há mal nenhum colocar o seu copo d'água para a água ser fluidificada. Porém, o estudo nos esclarece que quando nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, toda aquela energia, toda aquela vibração não está indo somente para a água do nosso copo, está indo para a caixa d'água do edifício, da casa, por todos os lugares, para toda a nossa vizinhança. Realmente é um ponto de luz enxergado pela espiritualidade, aquele momento do Evangelho no Lar, e uma casa que o pratica de forma sequencial e ininterrupta. Ela acaba sendo uma referência, já os espíritos identificam aonde está aquele lar, aonde é praticado o Evangelho no Lar, só pela luminosidade, pela irradiação de luz daquele ambiente. Não é necessário que tenhamos a utilização do copo d'água. Se quisermos, não há nenhuma contraindicação, desde que saibamos que
o Evangelho, ele deve ser revestido da maior simplicidade possível, realmente como um momento de estudo. Não é recomendado que se coloque isso como um ritual religioso, com incenso, com velas, com toalhas brancas ou verdes por causa disso ou daquilo. Vamos desmistificar isso, colocar apenas o que interessa dentro do nosso lar, dentro do nosso foco, porque tudo vai acontecer nas nossas vidas devido às nossas modificações, e só haverão modificações a partir do momento que estivermos compreendendo o porquê estamos fazendo aquilo. Para concluirmos então, os ensinamentos de Jesus são um manual de conduta para a nossa vida. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da sua própria casa um templo do Cristo. Estudando, vivendo os ensinamentos de Jesus, as nossas atitudes de não se revoltar contra situações adversas da vida, ter compaixão para as observações impensadas dos nossos familiares, manter-se calmo quando aparece uma enfermidade, ter equilíbrio nas nossas resoluções dos problemas cotidianos, contribuirão muito para a harmonia no lar. No livro O Consolador de Emmanuel, trazido através da mediunidade de Chico Xavier, ele destaca a importância do lar na preparação para a vida de todos os encarnados, dizendo: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O Evangelho no lar é, na verdade, uma escola de Jesus em que se aprende a amar ao próximo como a nós mesmos, para amar a Deus sobre todas as coisas. O tema da próxima semana a estudarmos é a abordagem livre sobre a vinda de Jesus à Terra. Obras sugeridas: o Evangelho de Lucas, capítulo 2, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Premissas do Reino, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco. A todos nós, a todos que nos acompanharam pela rede Boa Nova de Rádio nesta reunião pública, o nosso sincero boa noite.